Para quem não estava aqui na semana retrasada, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida. Rapidinho, só que saiu alguma coisa aqui. Ué. Fazer uma recapitulação bem rápida aqui, para vocês não ficarem cegos demais, porque essa é uma aula que vai ser uma sequência, né? Basicamente, o que a gente fez? Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui que está aqui viu a aula passada? Seja gravado ou alguma coisa? Manda no chat aqui. O Ali viu. Quem viu, já aplicou alguma coisa? Aplicaram alguma coisa, viram, fizeram aí qualquer etapa. A gente sabe que tem um feeling ali de ponta a ponta, mas se conseguiu aplicar alguma das etapas, algum teste. Acho que não, hein? Pô, se ninguém responder, é porque ninguém fez. Então, hoje beleza. A gente finaliza, né? E aí o pessoal vai conseguir pegar de ponta a ponta. Exatamente. Então vamos lá, para a gente não perder tempo aqui. Bom, basicamente, na aula passada, que agora está disponível lá na nossa escola, plano de assinatura que a gente tem, a gente falou um pouquinho sobre testes, né, como você fazer teste, desde teste de criativo até o teste de página, uma estrutura de ponta a ponta para você saber quais são os melhores ativos que você vai usar para conseguir o melhor custo e qualidade também, né? Basicamente, a gente falou dos testes de criativos, onde a gente tem uma estrutura própria, que basicamente a gente isola o criativo, ou seja, o público tem que ser o mesmo público, ABO, o orçamento ele tem que ser o mesmo entre os públicos, e só o que vai mudar é o criativo. Dessa forma, você vai descobrir o melhor criativo. Depois de saber os melhores 3 criativos, a gente vai para o teste de público, que basicamente a gente faz o quê? Com esses 3 melhores criativos, a gente faz uma estrutura de público quente, público de lookalike e público aberto. E a gente, dentro dessa estrutura, descobre os melhores públicos. E aí, com os melhores públicos, os melhores criativos, a gente vai descobrir as melhores páginas. Ah, não tenho muitas páginas. Então, você não pula para essa parte do teste. Mas, basicamente, isso vai te permitir, e isso é feito assim, gente, em menos de 3 dias você já tem todos esses testes prontos. E isso vai permitir que a gente passe para a próxima fase, que são as campanhas padrões mais a fase de escala, que basicamente é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí, o Elke pode dar a sequência. Show. Eu vou compartilhar a tela aqui, tira a tua aí. Deixa eu ver aqui, ó. Estão conseguindo ver o mapa aí? Vocês estão conseguindo, conseguindo ver o mapa? Sim. Sim, estão vendo o mapa assim. Tá, beleza. Vamos lá. Na aula anterior aqui, né, como o João falou, a gente fez todo o teste de ponta a ponta, criativo, público, página, tudo isso. E agora chegou a hora da gente montar nossa campanha padrão e fazer as escalas. Então, o que acontece? Depois que a gente faz todos esses testes, a gente precisa, ou melhor, durante esses testes, a gente precisa... Deixa eu tirar a mãozinha aqui. A gente precisa avaliar o que está acontecendo com os testes. Então, dessa forma, a gente tem uma planilha que eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar a vocês como que a gente faz essa organização, para identificar o que está rolando de bom nos testes
para trazer para essa campanha padrão. Então, de modo geral, a campanha padrão é a campanha onde a gente vai fazer toda a estrutura, com toda a hierarquia que eu vou explicar aqui para vocês, de acordo com o que aconteceu lá nos nossos testes. Então, beleza, a gente está fazendo nossos testes ali de criativo, de página, de público, e isso a gente está protocolando em uma planilha para não ficar no escuro, para a gente entender o que está acontecendo. E organização vai dar ROI. Por quê? Quando você bater o olho no seu teste e bater o olho lá na campanha padrão, você vai identificar, você vai conseguir cruzar os dados e identificar o que está bom, o que está ruim. Da mesma forma, quando você fizer todo o seu debrief e identificar, o anúncio AD01, vírgula, sei lá o que, deu muito bom. Então, você, quando for lá no seu Drive ou quando você for lá nas suas campanhas, você vai conseguir identificar de forma mais rápida e clara onde que aquele criativo estava, qual foi o público que ele conseguiu performar melhor e assim por diante. Então, além disso, eu vou mostrar aqui como que a gente consegue aprimorar esses criativos. Fez os testes, deu tudo bom, planilhou lá na planilha que eu vou mostrar. Aí a gente vai pegar esse feeling dos criativos que deram bom nos testes e vamos montar mais deles. Então, a ideia é a gente, depois que valida o criativo, depois que valida os públicos, é a gente conseguir duplicar para fazer mais do que já deu bom. Vocês conseguem ver essa parte aqui? Sim, Ou sim. ainda está no mapa? Não, está aqui, né? Vamos aqui primeiro no análise de dados. Deixa eu abrir ela aqui. Pronto. O que rola quando a gente está fazendo a análise de dados? A gente vai colocar aqui dentro dessa planilha, ó, nessa primeira aba, que é os criativos que estão em fase de teste ainda, a gente vai colocar aqui todos os criativos que a gente utilizou. Então, botei 2 aqui de exemplo, mas só para vocês entenderem o feeling da planilha. Então, beleza. Colocou aqui os criativos. Deixa eu ver aqui o criativo, prompt. Captação. Eu vou mostrar isso aqui primeiro para vocês poderem entender melhor a planilha. Quando eu falei que a organização da ROI é que a gente precisa realmente determinar um padrão para a gente de tudo que vai fazer, de nomenclatura, de estrutura, porque toda vez que você for fazer um novo lançamento, ele é basicamente a gente aprimorando o que fez antes. Se você não organiza, vai parecer que todo lançamento que você fizer vai ser um lançamento do zero, e essa não é a ideia da gente. A ideia é que a gente vá melhorando cada vez mais. Então, um amigo aí deu o exemplo dele no início, que fez um lançamento, eu não guardava os dados, botou 8 mil, botou 15. Quando foi no outro lançamento, botou 10 ou foi 15, botou 50. Botou 10, botou 50. Ou seja, o cara, depois que colocou a organização dele, o negócio começou a fluir. Talvez a gente vai fazendo lançamento no escuro e não sabe o que está rolando. Então, aqui a nomenclatura para subir os anúncios dentro do Drive, e aí a gente vai, quando você for organizar seu lançamento, você cria uma pastinha lá só para os criativos, tanto para captação, remarketing, carrinho, enfim, você vai criar suas pastinhas. E a gente aqui sugere que faça desse jeito. O código do lançamento, que é basicamente o nome do seu lançamento e o mês, de acordo com o que você quiser colocar. Se é o lançamento 5, você pode botar L5. Nesse caso aqui, a gente usa o LDA, que é a nossa nomenclatura do nosso lançamento aqui, 0823, mês 8 de 2023. É de qual fase do lançamento? De captura. Então, captura. Qual que é o formato? É vídeo ou imagem? É vídeo. Então, beleza, botou aqui VD, se for imagem, pode ser IM e assim por diante. E qual que é o formato? É feed, é Reels, a gente bota aqui, ó, FD, feed, Reels, YouTube, enfim, você vai colocando. E qual que é o número do anúncio? Então, 01, 02 e assim por diante. Qual que é a diferença entre quando a gente vai colocar dentro da campanha o nosso criativo para dentro do Drive? Nesse caso aqui, como a gente tem que separar os criativos em feed e stories, por exemplo, dentro do Drive a gente separa a nomenclatura feed e stories, porque quando você for subir sua campanha, você vai botar primeiro do feed, vai lá nos stories, bota para substituir, você vai achar o seu criativo lá, ST, e vai botar nos stories. Só que lá dentro do Facebook, quando você for fazer a nomenclatura do
do próprio criativo, para você poder jogar dentro da planilha que eu já tinha aberto aqui, você não precisa botar se é feed, se é Reels, se é Stories, porque o que vai importar é qual que é a fase dele, se é vídeo, se é imagem, e qual que é o número dele. Então, quando for lá para dentro da campanha, só precisa, você tira essa parte aqui do posicionamento e coloca o restante normal. Então, a gente tira o formato porque dentro da campanha não vai precisar. Então, beleza. Você fez todas as nomenclaturas aqui dos criativos, seja para captação, enfim, que é o que a gente está falando aqui, você vai jogar nessa planilha aqui. Então, todos os criativos que estão em fase de teste, você vai colocar dentro dessa planilha aqui. Todos os criativos, AD1, AD2 e assim por diante. Nesse caso aqui, eles vão começar ativos, né? Eles vão começar ativos. E aí você vai começar a análise. Do jeito que a gente falou na aula anterior. Ah, gastou, não teve clique, vai morrer. Teve clique, não teve visualização de página de destino, vai morrer. Viram, e aí de acordo com os horários, quem estava na aula vai entender. E aí, viram, teve visualização de página de destino, mas não converteu, vai morrer. A partir do momento que ele morreu aqui na fase teste, a gente vai botar aqui, ele foi pausado, a gente botou até uma observação aqui de rejeitado também, a depender do nicho, ele pode vir a rejeitar. Pausou, botou todos os dados dele, e no final a gente bota aqui a data que ele foi pausado, para a gente saber quanto tempo ele durou, se passou da fase teste, se não passou, e assim por diante. Beleza, teve 23 leads aqui, gastou R$42, o custo por lead ficou R$1,84 no momento que a gente pausou ele. Certo? A gente teve aqui as impressões, CPM, CTR. Por quê? Quando você colocar todos os criativos teste aqui, quando você for fazer a sua análise, tanto para criar novos criativos, quanto para fazer o seu próximo lançamento, você vai identificar aqui quais foram os criativos que não passaram da fase teste. Então, isso aqui ficou até o final da nossa captação, mesmo na fase teste ele ficou ativo. Ou ele passou aqui 10 dias ativos, ele só foi morrer lá para o final porque perdeu performance. Você vai identificar que esse criativo aqui, ele é um grande potencial para já começar ativo na tua próxima campanha, do teu próximo lançamento. E aqui você vai fazer toda a análise. Então, aqui vai estar uma porrada de criativo que você vai colocar para teste, e aqui vai estar todo o feeling dele. Isso daqui é uma mina de dados que você vai para o seu próximo lançamento já sabendo uma média de quanto que o criativo que tu vai colocar, ele vai converter. Então, você não vai no escuro, você já vai com um direcionamento muito, muito foda. Aí, beleza, passou aqui os 2 primeiros dias que a gente fez os testes de criativo, a gente vai para os criativos que conseguiram passar para campanha padrão, que é já na fase principal, que é o que a gente vai falar sobre isso hoje. Como que você monta essa campanha. Beleza, vai ver quais foram os criativos que conseguiram passar para essa fase, e aqui, mesma forma, quantas leads na fase padrão ele conseguiu. Porque se você olhar aqui, geralmente ele vai gastar isso daqui, ó, pouca grana, porque ele está na fase de teste. Quando a gente vem para a fase principal, com os principais criativos que sobreviveram, né, à fase teste, você vai ver que ele já vai gastar uma porradinha. Então, olha esse criativo aqui, juntando todas as nossas campanhas de padrão, ele chegou a gastar R$25 mil, por exemplo. Ou seja, é um criativo que passou por essa fase aqui, a gente conseguiu identificar que ele era bom, e aí sim eu joguei ele para a minha fase principal. Ou seja, você não vai criar uma campanha no escuro, você vai criar uma campanha com os teus melhores criativos. Então, assim, você vai botar seu dinheiro onde você sabe que vai dar certo. Beleza? E aqui, mesma coisa, você vai colocar todos os gastos, custo por lead que ele conseguiu fazer, as impressões, CPM, e aí show de bola. E aqui a gente bota o link do Drive, tá? Igual como eu coloquei aqui, porque quando você for pro seu próximo lançamento, você vai saber já diretamente onde está o teu Drive, pega o criativo, você já manda para o seu design, ou você mesmo, do jeito que você tiver nas suas condições aí, você vai analisar a copy, que aí eu também, o próximo passo agora é falar sobre a copy, e assim por diante. Os públicos que estão na fase de teste de público, mesma coisa. Do jeito que a gente fez aqui os testes criativos, vamos fazer os testes dos públicos. Põe aqui os públicos que estão na fase de público, bota aqui as leads que eles conseguiram captar, o valor gasto e o valor que ficou por custo de lead. Ou seja, aqui também a gente vai extrair públicos validados para o teu próximo lançamento e para a tua campanha padrão, que é onde a gente põe toda a hierarquia, que é o tema da aula de hoje. Fechou? E aqui, eu botei aqui
conversão da página, para você saber se esse público está conseguindo ter uma boa conversão, a taxa de lead por clique, então quantos cliques que você tem para conseguir ter uma lead, e assim por diante. E a taxa de conversão desse público aqui, para saber se é um público bom. Fechou, galera? Então, essa planilha aqui, ela vai estar disponível lá dentro da escola, tá? Lá dentro do nosso curso, e aí vocês estão dando uma olhada aqui, mas para poder baixar e fazer uma cópia tudo bonitinho, vai estar lá. Então, voltando aqui no nosso mapa. Como aprimorar os criativos com prompt ChatGPT, ou se você manda para um teu copywriter. Do jeito que eu falei aqui, que essa planilha de criativos é uma mina, você vai pegar o criativo que deu melhor e vai mandar, seja para o ChatGPT ou seja para o teu copy, para ele falar assim, olha, esse daqui deu bom, faz mais desse daqui. Ou seja, você vai estar todo momento amarrado com seus dados, que é quase que, eu não vou dizer que é impossível, né? Mas é quase que impossível dar errado, pô, no próximo, porque você já tem dados aqui surreais. Mas fechou. Conseguiu validar os criativos, vamos para aprimorar esses criativos. Aqui a gente trouxe um modelo, que a gente vai também disponibilizar lá na escola, de como você pegar a tua copy para você melhorar. E isso daqui é um prompt do ChatGPT, que basicamente ele vai ser direcionamento eterno. Então aqui eu coloquei, preparando o ChatGPT, né, para poder começar a pedir. Quem não usa o ChatGPT, isso aqui é uma dica de ouro, porque muita gente chega lá e faz, me dá me dá uma copy para um vídeo tal, não sei o quê, mas você não prepara o ChatGPT. Aí é onde é que está o erro. Então, você é um especialista em criação de prompt, seu objetivo é ajudar a criar o melhor prompt possível para o que eu preciso, para ser utilizado no ChatGPT. Ou seja, a gente vai pedir para o ChatGPT fazer um prompt para usar nele mesmo. Então, esse prompt aí, cara, ele cria qualquer tipo de... Para quem não sabe o que é prompt, prompt basicamente é imagine como uma forma de bolo. É uma forma de bolo no formato que você quer ter o bolo. Você quer ter um formato de coração, você vai ter que ter uma forma de coração. Você quer ter um formato retangular, você vai ter que botar lá numa forma retangular. Se você quer ter criativos similares aos que deram bom, você pode pedir esse prompt para criar uma forma que faça exatamente isso. Então, esse prompt aí, ele cria qualquer tipo de prompt, não só de criativo, mas qualquer coisa. Por exemplo, eu quero criar um livro. Com esse prompt, você pode criar um prompt que cria livro. Você pode criar um prompt que cria música. Você pode criar um prompt que cria roteiro de vídeos. Enfim, a sua imaginação é o limite, meu irmão. Prompt eterno, né? Eterno, exatamente. Fechou. Eu não vou precisar me aprofundar tanto nele aqui, porque vocês podem printar aí, dar uma lida melhor, mas é isso que o João falou. Aqui a gente vai dar o comando para o GPT e vai dizer o que você quer. Você vai mandar a sua copy do criativo que deu bom e vai pedir para ele fazer mais, e assim por diante. Isso daqui é prompts eterno. Então, como ele falou, prompt é comando que você dá para o ChatGPT para ele seguir. Então, faz todo o preparo dele antes, deixa ele preparado do que ele precisa, e aqui manda brasa aqui no final. E aqui eu sempre gosto também de adicionar isso daqui, ó. Antes de iniciarmos o processo, apenas envie uma saudação e pergunte o que deveria ser o prompt. Ou seja, e também você pode adicionar perguntando se ele entendeu o que você quer antes de seguir, porque aí ele vai dizer que se entendeu ou se não entendeu, para tu não se perder dentro dos comandos. Beleza? Então, eu vou voltar aqui pro mapa para a gente poder seguir a nossa aula de hoje. Então, esse aqui foi um complemento do que rolou na aula passada, para a gente poder ver, depois dos testes, o que vai fazer. E agora vamos para a nossa campanha padrão, que é o que vai fazer o teu lançamento estourar. Beleza? Então, como é que a gente faz uma campanha padrão e como é que a gente vai conseguir escalar? Então, campanha padrão, para quem ainda não conseguiu entender, é que depois que a gente passa dos testes de público, teste de criativo, a gente vai ter que jogar toda essa validação dentro de uma campanha mais bem estruturada. Porque, às vezes, quando a gente vai fazer um teste criativo, a gente bota lá um público já validado e bota, tipo, R$20 dentro de cada público. Você vai perceber que
Alguns criativos vão morrer, outros vão ficar. Os que estão bons, que ficaram, você vai começar a aumentar a verba nele e depois ele vai começar a ficar caro. Por quê? Porque talvez ele seja muito restrito ali para aguentar muita verba. E a campanha padrão, a campanha que vai vir com toda a estrutura de hierarquia, ela é a campanha que vai aguentar dinheiro. Então, você pode botar 1.000, 2.000, 100.000 por dia que ela vai sustentar. Por quê? É uma hierarquia onde o Facebook vai ter espaço para distribuir a grana, beleza? Então, aqui, a gente tem dois modelos. Eu trouxe dois modelos de como lidar com a campanha padrão. O primeiro é uma campanha que você já tem validada. Então, tipo assim, não, eu sempre faço essa campanha e ela dá ok. Então, beleza, eu vou te dizer aqui como que você pode fazer a separação dessa campanha. E, por fim, eu vou trazer aqui a sugestão da gente, sugestão do chefe, de como você montar essa campanha caso você não tenha nenhum outro tipo de campanha já validada, tá? Então, primeiro, quem já trabalha com lançamento, já fez suas campanhas, então, de certa forma, a pessoa deve ter uma campanha validada. E aqui eu gosto sempre de separar quente, frio e morno. O que rola no quente? São públicos que já te conhecem e públicos que foram validados em campanhas anteriores, seja campanhas de teste, seja campanha de lançamento anterior. Então, você vai separar uma campanha só com público quente, uma campanha só com público frio e uma campanha só com público morno, que eu vou explicar aqui. E aí, essa hierarquia, você vai pesquisar dentro do seu gerenciador quais foram os públicos que deram bom e você vai montar a sua própria hierarquia com os seus melhores públicos, pessoas que já te conhecem e públicos que você já validou em campanhas anteriores. No público frio, você vai trazer os lookalikes e interesses que você já sabe que deu bom, você já sabe do potencial desses públicos. Eu tenho, tipo emagrecimento, eu tenho um público aqui, que é o público de saúde e bem-estar, que ele sempre dá bom. Então, assim, é um público de interesse, mas que você sabe que ele sempre dá bom. Então, você vai repetir na sua campanha padrão. Beleza? E na campanha de público morno. Pode ser públicos que já te conhecem, mas que eles não interagiram com você há um determinado tempo. Ou seja, às vezes você vai botar uma campanha de 365 dias e pessoas que interagiram com você lá atrás, que já faz tempo que não recebe um conteúdo teu, já faz tempo que não vê nenhum tipo de anúncio teu, porque ele está ali, ele já se tornou frio, mas ele te conhece, então, de certa forma, ele é morno. Então, você, por exemplo, pode excluir a galera do 180, você exclui a galera do 180, para ele poder pegar só quem está de 180 até 365 dias. Beleza? Então, aqui é você fazer toda essa separação da tua campanha de acordo com o que tu já tem de conhecimento. Essa recomendação aqui que a gente está passando são para pessoas que já fazem lançamento, tá? E pessoas que se aventuraram a fazer lançamento aí, mas sabe de algum dado, você pode estar aplicando isso. Beleza? Agora vamos para a nossa sugestão. Essa campanha aqui, ela serve para quem nunca fez lançamento, e aí você já vai começar direcionado, e também serve para quem já faz lançamento, que você vai aplicar esse teste aqui, e, cara, é quase impossível dar errado. É quase impossível dar errado. A gente aplicou recentemente e conseguiu ver na prática o potencial dessa campanha aqui. Beleza? Então, público quente. Aqui é uma sugestão de hierarquia. Para quem não sabe o que é hierarquia, que eu venho falando aqui sempre, é você excluir um público do outro. Por quê? Para que o teu dinheiro que está sendo investido dentro de um público, ele não participe do leilão junto com os outros públicos, e aí você vai começar a gastar duas vezes para o mesmo público. Então, um vai excluindo o outro. Cada número que aumenta, você exclui os anteriores. Esses dois aqui não tem exclusão, esses dois não tem, os 201 não tem exclusão entre eles, mas exclui os 00. O 02 vai excluir todo mundo que está abaixo, 00 e 01. O 03 vai excluir todo mundo que está abaixo, 00, 01 e 02, e assim por diante. Então, aqui é a nossa sugestão. No 00, que é onde está limpo ali, sem excluir ninguém, apenas excluindo a página de obrigado, que é para você não aparecer para quem já se inscreveu, é a página de captura. Quem viu o convite pelo menos 15 segundos, o convite são os teus vídeos de captação, e quem se envolveu em um dia. Por que isso daqui? Isso daqui é basicamente um remarketing.
Então, a pessoa entrou na página de captura, não se cadastrou, ele vai receber novamente o anúncio. Ele viu o anúncio ali, você convidando para o teu evento e não se cadastrou, ele também vai ver o teu anúncio novamente. E o envolvimento um dia é a mesma coisa, qualquer tipo de envolvimento que ele fez com o teu perfil. No segundo 00, a gente vai trazer a nossa lista do ano, que é aquela lista mais quente. A gente sabe que cada vez que a gente vai fazendo um lançamento, a gente vai aprimorando uma coisinha ou outra e vai identificando que o pessoal que está se inscrevendo no atual, ele é muito mais consciente do que a galera que se inscreveu contigo lá atrás. Beleza? Então, a lista dos teus lançamentos de 2023. Quem viu qualquer tipo de conteúdo teu, que aí no caso vai ser página de captura, página de obrigado, e assim por página de vendas e assim por diante, e quem iniciou o checkout. Então, o initiate checkout aqui é quem em algum momento foi lá no teu checkout, né, seja Hotmart ou qualquer outra, iniciou colocar os dados, mas acabou que não comprou. Então, essa pessoa ela é muito quente. Então, se um dia ela demonstrou interesse colocando os dados dela dentro de um checkout e acabou não comprando, agora é o momento de repescar ela. E se vocês puderem perceber, a gente vai do mais quente para o mais frio. Beleza? Então, o segundo 00 é essa recomendação. 01, quem se envolveu nos últimos 14, quem mandou direct no 180, quem salvou no 180. Isso daqui são sugestões que você pode estar olhando para a tua realidade. Às vezes, se o perfil for muito grande, o direct de 30 dias ele pode ser bombástico. Então, você pode botar um direct de 30 dias aqui para cada vez quem está lá embaixo da hierarquia seja mais quente do que quem está lá, ou melhor, quem está em cima seja mais quente do que quem está lá embaixo. Então, se o teu mandou direct 30 dias ele é foda, então tu bota 30 dias aqui e coloca o de 180 em outro público aqui para baixo. E assim por diante. Envolvimento 30 dias, mais quem viu 95% dos Reels, ou seja, viu basicamente todo o teu Reels. Envolvimento 60, mais quem viu 50% dos Reels. Envolvimento 90, envolvimento 180, que aqui é com o Instagram. E a tua lista do ano anterior, que de certa forma é um público que já se cadastrou contigo, mas que ele está um pouco mais frio. Mas eu gosto de colocar dentro do público de quente ainda. Fechou, galera? Então você pode printar essa hierarquia aqui e aplicar e depois falar pra gente aí no que deu bom. E é quase certeza dar bom. Público frio. Público frio. Seguindo a hierarquia aqui, 00, você vai continuar a numeração. Beleza? Porque o primeiro público da tua campanha fria, ela tem que excluir todo mundo do teu público quente, para tu não ficar gastando dinheiro com a mesma pessoa. E aqui a minha recomendação. O 06 vai ser quem viu 25% dos teus vídeos. E aqui um detalhe para vocês entenderem por que está repetido. Esses públicos de semelhante, que são os lookalike, e os públicos de interesses, como são públicos de pelo menos 1,5 milhão de pessoas, é muita gente, então não há necessidade de você excluir um do outro, beleza? Então aqui a recomendação é carro-chefe. Instagram 30 dias, que é o teu público mais quente que tu tem dentro do teu Instagram. Quem viu a página de obrigado desse lançamento aqui, tá? E aí, tipo, o pessoal que está se cadastrando, a gente buscar semelhantes dele é o melhor cenário a se seguir. E os semelhantes a teus compradores, então são semelhantes aos teus alunos. Ou seja, se ele já é aluno, eu quero mais pessoas dessa. Então vamos buscar gente que são semelhantes a ela. E aqui, um teste aí muito... Alguém já pode ter testado, mas para mim aqui, muito recente e que deu muito bom, é você pegar 3 semelhantes de que você tem conhecimento que já é bom para você, então 3 semelhantes bons, ou até mesmo esses 3 aqui, tá? Você pode pegar esses 3 aqui, e dentro dela você colocar interesses, que são aqueles direcionamento detalhado. Ou seja, você vai pegar 3 públicos de pelo menos 1,5 milhão cada um, você vai dar com 4,5 milhões. Só que eu não quero todo mundo, eu só quero quem tem interesse naquela particularidade. Ou seja, você vai pegar um público semelhante legal e ainda vai afunilar ainda mais com os interesses. Ou seja, você vai pegar um público, mesmo sendo frio, que não te conhece, mas com características que é muito interessante para o teu projeto. Beleza? E aqui nos últimos interesses, o que eu faço? Eu gosto de separar por grupo. Então, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Por que eu gosto de separar por grupo? Porque
O interesse, as palavras-chave que tem dentro do Facebook, você vai perceber que é um público de 1 milhão de pessoas, 300 mil pessoas, 100 mil pessoas, que tipo, se você coloca várias palavras dentro de um público, no final você não vai saber de onde que veio aquela conversão. Então, por exemplo, você está lá com emagrecimento ou qualquer outra coisa que seja e você bota interesse em academia e interesse em comida saudável. Você não vai saber aquela conversão se veio da galera que é mais da atividade física ou se veio da galera que é mais da dieta. Apesar de serem públicos interessantes para o emagrecimento, a gente ainda fica meio perdido para identificar de onde que veio. Então, por isso que eu separo. Então, por exemplo, trazendo aí com um exemplo de emagrecimento, grupo 1, eu vou botar só atividade física. Então, lá eu vou botar academia, atividade física, crossfit, ciclismo. Então, assim, é um grupo somente de atividade física. Vocês estão conseguindo compreender? Um grupo só de atividade física. Agora eu vou fazer o grupo 2 somente para comida saudável. Então, lá eu vou botar dieta, comida orgânica, se alimentar bem, bem-estar e assim por diante. Coisas, bem-estar não, coisas só que tem relacionada à alimentação. E aí, um outro grupo só de bem-estar, que no caso vai ser cuidado pessoal, cuidado com o corpo, enfim, outro grupo que você vai conseguir identificar. As leads que estão vindo desses grupos, você vai saber que é daquele nicho de academia, você vai ver que é um nicho de alimentação. E aqui, eu não sei se, na verdade, eu postei lá no meu Instagram um teste que a gente fez para emagrecimento, que foi o seguinte: eu fiz um conjunto de anúncios somente com interesses em restaurantes e fast food. Então, eu peguei um público que você já é pensando de forma estratégica, que é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui. Não é só copiar isso daqui, você tem que entender o que você está fazendo, para quando você for aplicar no seu, você saiba o que está fazendo, não é só um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente pegou um público somente para fast food e restaurantes. Aí dentro tinha hambúrguer, restaurante, iFood, delivery. E, cara, deu muito bom. Por quê? Quem quer emagrecer tem os dois perfis de pessoas. Aquele que está emagrecendo tudo certinho e tem aquele que está tentando emagrecer, mas que está sempre com o pé na jaca, né? Então, a galera que está dentro do iFood, eles também querem emagrecer. Não é só porque é comida que não é saudável que eles não querem emagrecer. Eles querem emagrecer. Então, foi uma sacada aí que a gente teve, colocou dentro de um conjunto só para iFood e restaurantes e, bom, deu muito bom. Beleza? Então, para a gente encerrar aqui essa parte de hierarquia de público, eu venho aqui com o nosso público morno. Qual que é a ideia desse público morno? É você pegar as pessoas que se envolveram nos últimos 365 dias com o teu perfil, tá? Isso aqui é envolvimento Instagram, e aí você fazer a separação em 3 formatos. Quais são os formatos? Stories, Feed e Reels. Você vai pegar essa campanha aqui, você vai botar somente envolvimento com o Instagram nos últimos 365 dias, e você vai colocar somente um conjunto, isso tudo em ABO, tá? Aqui, nesse aqui é ABO. Ou CBO, mas talvez não importa. Você vê qual que tá dando melhor e deixa. Você vai pegar o envolvimento Instagram 365 dias e vai botar somente o criativo de Stories, no posicionamento Stories, somente posicionamento Feed, somente posicionamento Reels. Nisso daqui você vai ter um feeling de toda a galera do teu perfil, qual que é o posicionamento que ele mais se adapta. Então, se aqui nos Stories estiver dando muito bom, você já pode partir para uma segunda campanha de teste, até mesmo com essa mesma hierarquia, e colocar só posicionamento Stories. Porque nessa campanha aqui, além dela vir para a campanha padrão, ela também, de certa forma, vai te dar um feeling ali de teste para você poder seguir. Então, galera, em relação à campanha padrão, é isso daqui. E em relação à escala do teu negócio, é basicamente um complemento com isso que eu falei aqui, tá? É você pegar os posicionamentos que estão dando bom e botar para rufar. E um outro público sobre escala, que eu acabei nem botando aqui, é sobre a nossa cluster, que é o nosso público expansivo, que é onde a gente coloca um público que deu bom,
O que é isso, João? Tá querendo falar? A cluster. Que é o quê? Ele se resume em você pegar um público grande, que geralmente são os semelhantes ou interesses, tá? E duplicar ele 10 vezes. Você vai botar em ABO e vai duplicar ele 10 vezes. Por que que isso acontece? Por que que a gente precisa fazer isso? Como eu falei, esses públicos de interesse semelhante, ele é um público gigante, pelo menos 1,5 milhão de pessoas nos semelhantes. E os de interesse, às vezes, dá muito mais, dá milhões aí. E aí, como a gente não vai investir também R$ 1 milhão por dia, basicamente, a gente vai ter que identificar dentro desse público qual que é a melhor parcela dele. Então, tá aqui um público de 1,5 milhão, que é o semelhante aos nossos compradores. Quando você bota lá, tipo, R$ 100 por dia, desse público aqui de 1,5 milhão, você vai pegar uma parcela dele, gastando os R$ 100 por dia. Se você pega esse mesmo público, duplica ele 10 vezes, você duplica ele 10 vezes, com o mesmo público, tá? E os mesmos criativos. E coloca lá, um exemplo, R$ 20 em cada um, você coloca lá, R$ 20 em cada um, você vai pegar várias parcelinhas do mesmo público. Como é um público que não te conhece, por exemplo, um público frio, possa ser que essa parcela aqui não seja uma galera que vai gostar do teu conteúdo, mas possa ser que essa parcela aqui goste. Ou seja, você vai pegar o mesmo público e vai identificar qual que é a parcela dele que está dando melhor. E aí você vai pegar um público grande, você vai duplicar ele dentro de uma campanha à parte, tá? E vai duplicar ele 10 vezes. Você vai fazer as otimizações. Olha, a parcela 1 está dando bom. A parcela 10 está dando ruim. Você vai desativando os ruins e vai colocando a verba que você desativou, jogando pro bom. Dessa forma aqui, você vai conseguir olhar para os teus públicos, ver os públicos maiores e vai fazer inúmeras clusters dele. Você vai fazer inúmeras clusters. Então, eu posso fazer uma cluster do semelhante 1% em 30 dias, posso fazer uma cluster da página do Obrigado, dos compradores, desse daqui. Pode fazer uma cluster da cluster. Exatamente. Tipo, eu peguei aqui o semelhante compradores, botei ele 10 vezes e tá tudo bom. Mano, abre outra campanha e duplica 10 vezes novamente. E assim por diante. Por quê? Você vai conseguir pegar. E não tem medo, cara. Eu acredito que a gente aqui não tá investindo 5 milhões em um lançamento. Então, assim, não tem medo de duplicar, porque os teus 1.000 contas ali diário não vai saturar essa parada aqui, não. Então, pode ir sem medo. Duplica quantas vezes for necessário. Tá dando bom, vai duplicando. E assim por diante. Então, é isso, galera. Eu encerro aqui essa parte dos públicos e de escala, tá? Com essa recomendação aqui. Eu sei que tudo é teste. Não tem como você pegar uma coisa e falar assim, olha, aplica isso aqui e vai dar bom. Tudo é teste. Mas, velho, para isso daqui dar ruim no teu negócio, é o teu negócio que tá ruim. Desculpa aí, mas é o teu negócio que tá ruim, mano. Isso aqui vai dar muito bom. Então, só testar e falar pra gente. Vamos lá. Eu queria só fazer umas ponderações aqui, que é o seguinte. Quem viu a aula passada, viu a quantidade de teste que existe. E vocês viram também que algumas estruturas, se o resultado dela estiver muito positivo, você mantém ela rodando. Independente se a fase do teste já passou ou não, você mantém ela rodando. E aí vamos botar que você fica com algumas estruturas, vamos supor, você tem uns 2 criativos que lentes ali na fase de teste, você mantém eles rodando. Você tem 3 públicos ali, 4 públicos, 5 públicos que estão muito bons na fase de público, de teste de público. Mantém eles rodando. Você tem ali, uma campanha ali de uma página que ela tá, muito top, tá performando muito bem, mas está na fase de teste. Você mantém ela rodando. E aí, você vai pegar essas estruturas padrões e você vai criá-las também. A escala mora onde aí? A escala mora em você ter várias campanhas que estão performando muito bem e você poder aumentar o custo nelas. Ao invés de ter uma campanha performando bem, socar verba nela, o que vai acontecer com isso aí? Seu custo vai lá para cima. Porque é natural você botar dinheiro e seu custo subir. Agora, quando você tem isso tudo muito dividido e você tem possibilidade de conseguir fazer mais com o que já está dando certo,
você consegue escalar sem subir o seu custo por lead. Por exemplo, o cluster, que você vai pegar uma campanha que ela está muito boa e, pô, você vai duplicar ela 10 vezes, você vai achar a melhor estrutura. Pô, você achou uma estrutura que está dando muito certo, vamos supor, o seu Reels ali está dando um custo muito barato. Você vai conseguir fazer mais um teste, que é o quê? Duplicar uma campanha aqui sua, já é padrão, que já dá muito bom, só num formato Reels, por exemplo, que ela pode dar melhor ainda. E aí você fica com duas campanhas rodando, uma que está dando muito bom e a outra que também está dando bom, mas às vezes o custo não está igual a essa outra. O que você faz? Você pode abaixar um cadinho o custo aqui e aumentar um cadinho o orçamento na outra. Por quê? Baixando o orçamento é a primeira coisa que você tem que fazer para fazer o quê? Para baixar o seu custo por lead. E aí a gente pega em uma escala de otimização. Ver criativo, ver público, ver campanha. E aí você tem muita coisa que você pode fazer para fazer o quê? Conseguir manter o seu custo baixo e conseguir manter a escala. Porque tem muita gente que não consegue fazer justamente isso. Pô, cara, aumentei o preço aqui, aumentou muito mais. É porque você não tem repertório. O que a gente passou aqui, se você viu a aula anterior, o que mais você vai ter é repertório para fazer teste, meu amigo. O que mais você vai ter é repertório para fazer teste. E aí você pode começar a pegar, ó, tem esses exemplos de campanha aqui, mas você vai montar outras campanhas também com seus melhores públicos. Você vai pegar aqueles melhores públicos e vai botar num formato que está dando muito bom. Você vai pegar um público que vai meter uma cluster dele, um público frio vai meter uma cluster dele. Então, isso aqui é repertório. Agora, enfim, a gente já falou aí. Quem quiser fazer perguntas, quer falar mais alguma coisa? Tem um ponto aqui que a gente validou nesse último lançamento. Então, trazer uma coisa real, muito real aqui para vocês. Quem estava na aula anterior conseguiu entender que, depois dos testes, a gente vai pegar os 3 melhores criativos, tá? Os 3 melhores criativos da fase teste e vai jogar ele na fase principal, certo? E aí, o que acontece? Como os testes eles não param, então a gente fez nossa primeira leva de criativos aqui teste, pegou os 3 melhores, jogou na campanha principal. Como os nossos testes nunca param, sabe o que foi que aconteceu? A gente recebeu uma nova cartela de criativos, e a gente, mesmo já estando após os 3 primeiros dias, que como vocês entenderam, a parte teste é nos 3 primeiros dias, mesmo a gente já estando no meio da captação, como a gente recebeu novos criativos, a gente repetiu a mesma coisa. Mesmo estando dentro da captação, a gente começou novamente, a campanha padrão já está rolando, mas a gente criou a mesma campanha de teste com os novos criativos. E olha o que rolou. Aqui a gente fala para vocês que tem que ter 3 criativos, né? Quando a gente recebeu os novos criativos, a gente identificou que tinha mais 2 que estavam bons. Ou seja, a nossa campanha padrão, que já estava rolando com os 3 melhores criativos, a gente identificou, a gente recebeu uma nova cartela de criativos e viu que nesses novos criativos apareceu um que estava melhor do que os anteriores. Ao invés de a gente pausar a campanha que estava lá com os outros, ou tipo assim, meter dentro da campanha, a gente duplicou as campanhas que estavam boas e adicionou os novos melhores criativos. Ou seja, a gente ficou com várias campanhas rodando com um custo muito bom, porque cada uma delas tinha suas particularidades. Então, escala não vai faltar para você se você conseguiu pegar o feeling aqui das aulas. Então, foi uma coisa prática aí, uma coisa que aconteceu realmente. E aí, quando a gente botou dentro da campanha, duplicou campanha e adicionou o novo criativo que estava bom, velho, a campanha rodou rufando. Fala aí, Fred. Beleza, cara. Você falou agora que você duplicou a campanha e adicionou os outros 2 criativos. Ou seja, você tinha 3, na outra você ficou com 5, foi isso? Aí, nesse caso, geralmente, quando você pode botar quantos criativos você quiser dentro da campanha. Você vai perceber que o Facebook vai jogar verba para uns e para outros não. Então, mesmo você com seus 3 validados,
mesmo você com os seus 3 validados, quando você joga dentro da campanha principal, você vai pausar alguns, você vai ver que um vai sair melhor e os outros não vão sair. Então, geralmente, quando a gente, mesmo colocando os 3 melhores criativos, um vai morrer, vai ficar um lá, vai ficar 2 no máximo. Só que, para que a gente não coloque 2 bons dentro da mesma campanha e eles fiquem brigando com eles, na minha campanha duplicada eu não utilizei os antigos, eu coloquei só os novos. Então eu fiquei com uma campanha com os bons primeiros e outra campanha com os bons segundos. Então eu fiquei com 2 bons aqui e ninguém estava competindo dentro da própria campanha. Não, é isso que eu imaginei, mas quando você falou que duplicou e adicionou, eu falei, pô, você vai ter o mesmo anúncio concorrendo em 2 campanhas. Não, perfeito. Show. Bom, mais alguém tem alguma pergunta aí? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Bora aí, tira a tua dúvida. Ó, galera, então é isso. Ninguém tem dúvida. Que bom. Show. Ou isso é muito bom, ou isso é muito ruim. Eu vou tomar que isso, no caso, é muito bom. Eu vou parar.